Tem muita gente falando que o Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura é um filme muito louco, muito cheio de informação, muito personagem, muita coisa solta. Vamos falar um pouquinho disso, vamos tentar entender. Na verdade, eu vou fazer um resumão do que se passou do filme pra gente tentar entender tudo e sair sem dúvida. Antes da gente falar, eu já te peço para você se inscrever no canal, para você dar um like nesse vídeo e para você deixar seus comentários aqui falando o que você achou do filme. É claro que esse vídeo vai ser cheio de spoiler, então você só assiste até o final se você assistiu o filme e quer entender mais sobre ele. Vamos lá, basicamente a gente tem só alguns personagens, não são tantos personagens assim que fazem a trama andar. O primeiro personagem que a gente tem aqui, é óbvio, é o Doutor Estranho, que é o nosso personagem principal, afinal de contas o filme é dele mesmo, né? Então ele vai ser o personagem principal da trama e a história toda vai girar em torno dele. As outras versões do Doutor Estranho, na verdade, não são outros personagens, eles são variantes daquele Doutor Estranho. Para que eles vão servir nessa trama? Para fazer o Doutor Estranho se descobrir. Ele vai se entender a missão que ele tem no filme, entender até as missões futuras e os riscos que ele corre de se envolver, por exemplo, com o Darkhold, que é o livro que a gente vai falar mais pra frente. Um segundo personagem que a gente tem aqui aliado ao Doutor Estranho é o personagem do Wong. Esse personagem, na verdade, é um dos poucos personagens que você precisa entender, porque todos os personagens que vêm ali junto com ele no Kamar-Taj, na verdade, são uma extensão do que o Wong representa no filme, que é o auxílio do herói ali. E quando eu falo herói, não é para entrar em nada muito técnico, não tô falando de jornada de herói, eu tô falando do nosso personagem principal, do Doutor Estranho, o herói do filme. Então todos esses personagens que rodeiam o Wong, rodeiam o Kamar-Taj, na verdade eles são personagens de apoio, eles representam essa ajuda, eles representam a defesa do bem, a luta contra o inimigo. É isso que você precisa entender, você não precisa saber exatamente o nome de cada um ali. O próximo personagem é a América Chaves. Quem é a América Chaves? Ela não teve muita apresentação logo no começo do filme, mas na verdade durante o filme a gente teve uma apresentação de quem ela é. Ela é o personagem que é, na verdade, o objeto de interesse do vilão, que a gente vai falar daqui a pouco. Ela é a personagem que tem um poder, que é viajar no multiverso, o qual o vilão está interessado nesse poder. No início do filme a gente percebe que ela ainda não sabe utilizar tanto seus poderes, a América Chaves ainda não aprendeu a lidar com aquilo, ela somente utiliza os poderes quando ela está com medo, mas durante a trajetória dela, ela vai entendendo os seus poderes e lá no final ela entende o real propósito de tudo aquilo que ela viveu e dos poderes que ela tem. E por fim, a nossa vilã. Muita gente já esperava que a Wanda fosse ser a vilã, mas aqui ela é na verdade materializada como a Feiticeira Escarlate. É como se ela tivesse um nível acima de poder e acabou sendo dominada pela magia do Darkhold. A motivação dela a gente entende: procurar os filhos e ficar com eles. Por que ela quer a América Chaves? Porque ela quer em outro universo para ficar com os filhos dela daquele universo, custe o que custar, inclusive acabar com a mãe deles. Todos os monstros que a gente vê no começo do filme perseguindo a América Chaves, na verdade eram recursos utilizados pela Wanda ou pela Feiticeira Escarlate para conseguir alcançar a América Chaves. Inclusive ela diz no filme que aqueles recursos que ela está utilizando é ela sendo razoável, que se ela fosse atrás ela não teria misericórdia, que é o que a gente vê um pouquinho mais pra frente no filme. Então o interesse da vilã é esse, pura e simplesmente. Então até aqui a gente tem Doutor Estranho, Wong, América Chaves e Wanda como Feiticeira Escarlate. As outras variantes que rodeiam a Wanda, na verdade, também são para ajudar a trama a caminhar, para participar da descoberta da personagem, da descoberta da Wanda, dela se descobrir, dela se entender, porque até então ela tá com um foco principal e ela não abre mão dele. E isso vai ajudar a personagem a crescer durante o filme. Entendemos os personagens, vamos lá para a trama do filme agora. Logo no começo do filme a gente já vê o Doutor Estranho de outra realidade e a América Chaves sendo perseguidas por uma criatura. Por que ela está sendo perseguida? Porque ela possui um poder que é interesse do vilão. Então ela precisa ser alcançada para que esse poder seja utilizado pelo vilão, que até então a gente não entendeu qual é. Resumindo, ela tem um poder que interessa a alguém. Depois a gente tem um personagem que defende essa personagem que está sendo perseguida, que possui o poder, ou seja, o objeto de interesse do vilão. Esse personagem é o Doutor Estranho e as suas variantes. Por mais que sejam doutores estranhos diferentes, ainda assim eles são o mesmo personagem que servem para quê?
para defender a América Chaves de não ser alcançado por aquele vilão e o seu poder não ser utilizado por um mal que eles ainda não sabem qual é. Então o filme anda mais um pouquinho e a gente descobre que a Wanda é a vilã e é ela que tá interessada nos poderes da América Chaves. Por quê? Qual a motivação? Ela quer viajar para outro universo para ficar com os seus filhos em outra realidade. Então a gente tem duas peças fundamentais no filme que são os dois livros antagônicos entre eles. Um é o Darkhold, que é um livro do mal, de feitiçaria, e o outro é o livro de Vishanti, que é um livro do bem, que vai servir para proteger dos feitiços do Darkhold e proteger aquela realidade que seria usado pelos magos, que seria no caso o Doutor Estranho. A Wanda então vem até o Camartage, que está protegendo a América Chaves, ali representado pelo Wong e todos os outros magos, e ali acontece a primeira batalha do filme, que acaba levando a América Chaves e o Doutor Estranho para outro universo. Chegando nesse outro universo, agora que é o momento que você precisa entender que talvez tenha gerado uma confusão aí na galera. Existem uma assembleia de autoridades que cuidam daquele universo. Aqui a gente não precisa pensar exatamente em entender ou se preocupar em entender quem são cada personagem ali. O que a gente precisa entender é que é uma assembleia composta por essas autoridades, e essas autoridades são nada mais nada menos que personagens que a gente já conhece. Aqui que a gente precisa se despreocupar um pouquinho, relaxar. Eles estão ali simplesmente para guardar aquela realidade e eles estão preocupados para entender quem é aquele Doutor Estranho e o que ele pode fazer de bom ou de mal para aquela realidade. É simples assim. E aí entra uma outra personagem muito importante que também vai fazer a trama andar, que é a personagem da Christine. Ela serve também, além de toda essa história e dos outros Doutores Estranhos, ela serve para fazer o Doutor Estranho se descobrir, se aceitar, perder os seus medos. Nessa realidade, então, a Wanda é possuída pela Feiticeira Escarlate e começa uma perseguição pela América Chaves. Porque sem a América Chaves, a Wanda não consegue viajar pelo multiverso. Ela consegue apenas mandar sua mente para outra variante dela, para que então ela possa andar por aquele universo e fazer aquilo que ela precisa, ou seja, capturar a América Chaves. A história é basicamente essa, não tem muito segredo. E aí na conclusão do filme tem algumas coisas importantes que acontecem. Por exemplo, os dois livros, Darkhold e o livro de Vishanti, são dois livros que são destruídos porque a Wanda percebe ali no final, quando a América Chaves revela o outro universo e revela o medo dos filhos dela, né, em relação à Feiticeira Escarlate, ela percebe que ela tá fazendo mal para os filhos dela e ela tava com um sentimento egoísta, querendo eliminar a qualquer custo até a outra variante dela para ficar com os filhos, mas ela percebe que aqueles filhos não enxergam ela como mãe, eles já têm uma mãe que é a Wanda e não aquela mãe que é a Feiticeira Escarlate. Ela percebendo isso, ela parte para a sua conclusão, que é a sua redenção. Ela entende que tudo aquilo que está acontecendo é mal e ela pode fazer um último sacrifício para se render e para livrar toda a realidade e todos os multiversos do mal que é o Darkhold. Então ela destrói o Darkhold, sendo que antes, na perseguição, ela já tinha destruído o livro de Vishanti. Então esses dois livros, até que a gente sabe ali, são destruídos e não fazem parte mais da realidade dos multiversos, até que se prove ao contrário. Essa é a saga da Wanda. A motivação dela, que é ficar com os filhos, a busca pela América Chaves, que tem o poder de levar elas até os filhos de outra realidade, e a sua redenção, que ela percebe que o que ela está fazendo é mal e que a existência daquele livro também é má para a realidade. Por isso ela destrói. A jornada do Doutor Estranho aqui é uma jornada de descoberta, porque quando ele percebe, quando ele se depara com as outras variantes dele e vê que eles tiveram contato com o Darkhold e eles não conseguiram se manter, ele começa a se questionar também e ele começa a descobrir para que ele serve, qual que é a motivação, qual que é o motivo dele existir. E ali ele vai tendo essa jornada até que no final ele consegue entender tudo e esclarece tudo para a América Chaves e consegue trazer a clareza, os poderes da América Chaves, a sua história, o seu passado, consegue trazer também um fechamento para a história dele próprio com a Christine e a descoberta do seu eu ali, mais dos seus poderes, e também ajuda a história a mover e levar a Wanda para a redenção. Só que quem leva ela à redenção é a América Chaves, que a gente vai falar agora. A personagem da América Chaves vai sendo apresentada ao decorrer do filme, por isso que talvez gere uma confusão também, porque ela não é apresentada logo de início, ela é ao longo do filme, ela é apresentada e então ela se descobre ali no final e ela entende a missão dela e ela entende o que ela precisa fazer para levar a Wanda a enxergar
tudo que ela precisa enxergar para livrar a realidade e as outras realidades do multiverso também daquele mal que a Wanda tá fazendo. A história é basicamente essa. A questão é que muitas vezes a gente quer entender cada personagem, o nome de cada um, a gente acha que precisa ter mais coisas, afinal de contas a Marvel ela já tem um universo estabelecido, então ela não precisa gastar muito tempo na apresentação dos personagens, e isso eu acho muito legal. Até mesmo com a América Chaves, que a gente não conhecia, o filme já entrou de sola colocando ela e a gente foi entendendo quem ela é ao longo do filme. O filme desenvolve isso muito bem e o filme é fechado em si, a gente entende tudo que está acontecendo. É claro que a gente precisa ter um pouquinho de bagagem aí de WandaVision, de quem é o Doutor Estranho, do Ultimato, de tudo que aconteceu, mas para quem já está mergulhado nesse universo, entende esse filme e acredito que até quem não está mergulhado consegue entender todas as motivações e o fechamento, a conclusão e a redenção que acontece ali no final do filme. Acho que o mais legal também é entender que cada filme da Marvel é como se fosse uma grande série, né? E cada filme é um capítulo que está sendo construído para um final de temporada, vamos dizer, igual foi o Ultimato. Agora a gente está vendo o caminhar dessa série para ver até onde vai chegar e o que eles vão fazer nessa nova saga que a Marvel tá contando agora. Bom, é isso. Conta aqui embaixo o que você achou do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, se você gostou, se você não gostou. Dá o like nesse vídeo, porque é muito importante você ajudar a gente, e já se inscreve no canal você que não é inscrito. Eu espero que a gente tenha entendido o filme e que caso eu tenha dado algum deslize aqui, pode comentar aqui embaixo, fala aí o que você pegou de principal no filme e vamos trocar ideia sempre aqui, beleza? A gente se vê, galera. Esse foi o Smart Mob dessa semana.